Bom dia, graça e paz. Amém? Vamos ficar em pé, queridos. Nós temos que louvar ao Senhor, né? Porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A nossa gratidão tem que estar em nossos lábios todos os dias. Se nós vivemos, o que nós temos, o que nós somos, o que nós podemos, tudo pertence ao Senhor. Amém? Então feche seus olhos nesse momento. Vamos agradecer porque o Senhor é digno. Senhor amado, nós te louvamos, te bendizemos, reconhecemos, ó Pai, o teu senhorio sobre nossas vidas, reconhecemos, ó Pai, realmente tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos é para a tua honra e para a tua glória. Reconhecemos que sem o Senhor não dá. Sem ti nós não podemos fazer absolutamente nada. Mas contigo nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nesse dia, Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor cuida de nós em todas as áreas da nossa vida, em todos os detalhes da nossa vida. Por isso nós somos eternamente gratos. Senhor, nós queremos mais de Ti, queremos aprender mais da Tua palavra. Nos ajuda, Pai, abre o nosso entendimento, abre nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz e, ouvindo, ó Pai amado, ter a coragem, a ousadia de colocá-la em prática, de internalizar, de formar uma crença tão forte que seja impossível pecar contra Ti. Paizinho querido, nós queremos mais e mais de Ti. Queremos aumentar, Pai amado, a nossa conexão, a nossa intimidade, a nossa santidade, para podermos, ó Deus amado, termos a autoridade dos céus. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a parábola, talvez seja a parábola que eu mais ame, que eu mais goste e que eu vejo que ela é mais expressiva para nós também. É a parábola do semeador. E essa parábola tem tudo a ver com a nossa vida aqui nessa terra. Por quê? Nós estamos sempre semeando. Ah, pastor, mas eu não sou agricultor. Quem semeia é agricultor. Não. Toda aquela pessoa que comunica algo está semeando. Então a nossa comunicação verbal e não verbal, ela é uma semeadura. Nós comunicamos com o que nós falamos, nós comunicamos com as nossas atitudes, nós comunicamos com o nosso silêncio, nós comunicamos com o nosso corpo, porque o corpo fala, o corpo expressa sentimentos, expressa reações, e essas reações comunicam muitas coisas. Às vezes a pessoa não fala nada, mas só a cara já diz tudo, só os olhos já diz tudo. Às vezes aquela cara emburrada, aquela cara de nojo, aquela cara de crítica, só o olhar de julgamento já diz tudo. Então não adianta dizer que, mas eu não faço. Não, você faz. Tu deixou de fazer, já está fazendo. A tua omissão já é uma ação. Ou seja, nós comunicamos sempre. E se a gente tiver isso muito claro em nossa mente, que nós estamos sempre comunicando, sempre semeando, nós vamos entender que aquela lei máxima da semeadura e da colheita, nós só colhemos o que nós plantamos. Então, se você quer colher algo melhor, semeie algo melhor. E aqui na parábola do semeador é fundamental entendermos que aqui ele não está falando somente de semeadura propriamente dito, ou somente de produção, do ser frutífero ou infrutífero. E também está falando de quem semeia, para não ficar frustrado por causa das pessoas que vão ou não receber a mensagem. Então aqui Jesus está dizendo bem claro, de cada 4 pessoas, ou 4 corações, 4 terras que recebem, 3 não vão ser frutíferos, apenas uma vai ser frutífera. E mesmo a uma que vai ser frutífera não é proporcional. Alguns vão ser frutíferos a 30, outros vão ser frutíferos a 60 e outros vão ser frutíferos a 100 por um. Naquela terra, se tu plantasse
normalmente se desse 10 por 1, já era uma safra boa. Agora imagina 30 por 1, 60 por 1, então magnífica 100 por 1. Então eu quero que você também anote, de repente, se tiver um papel, uma caneta ou um celular, ou então, depois que for gravado, você pega e faça comentários. Eu quero que a gente possa comentar depois sobre essa parábola, porque tem muita riqueza, tem muitos detalhes. E eu vou ter que ler algumas passagens aqui que é muito importante, que eu não quero que você perca uma vírgula sequer da profundidade e da importância dessa parábola. Amém? Primeiro, então, vamos ler a parábola do semeador, Mateus capítulo 13, versículo 1 até o versículo 23. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, que deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e esse terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra,
Este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um.